A equipe do Vasco muito bem, fez o gol cedo, a gente manteve a tranquilidade, manteve o que a gente trabalhou, né? E seguimos criando situações e conseguimos terminar o primeiro tempo com uma boa vantagem. Cara, a gente não fica observando especificamente de algum atleta, como é o entorno, tudo. Nossos olhos são sempre para o grupo, Igor. A gente procura dar atenção máxima aos atletas durante a semana, na preparação do trabalho e durante o jogo, para que quando eles entrem, eles possam performar, ter o desempenho e, se com um gol assim, melhor ainda. Como todos, nada especial. Para a gente, o mais importante é que a gente teve no processo passado, que a gente colocou para vocês aqui nas entrevistas, um calendário congestionado. A gente não conseguiu trabalhar direito. E agora, nesses últimos jogos, a gente teve tempo de recuperação, teve tempo de trabalho, conseguiu esse equilíbrio de trabalho, né? E hoje a gente fica muito feliz porque o jogo difícil, quando tu sai num clássico perdendo e tu mantém esse equilíbrio e faz com que as jogadas aconteçam da maneira que tu trabalhou, né, dando poucas chances ao adversário. Acho que tiveram uma ou duas chances de gol. E a gente acho que foi o jogo que a gente mais criou oportunidades e teve precisão nas finalizações, né? Então, tá conjugado a isso, eu acredito nisso. E agora a gente vai ter uma outra fase de trabalho, sem jogadores importantes, né? Dá alguns dias de folga e volta a trabalhar pensando nessa sequência sem esses jogadores. É outro momento e a gente espera dar sequência a essa qualidade que a gente vem apresentando, mesmo sem esses jogadores importantes. Acho que não, cara. Acho que a dimensão a gente não tem. A gente estava muito focado pelo trabalho, por continuar mantendo a performance, mesmo tendo sofrido gol. Foi a primeira virada nossa esse ano. Sim. Então, manter o equilíbrio, conseguir construir a nossa vitória e sempre... A gente preza muito de buscar o próximo gol, né? De não acomodar, de continuar. Também por o ano passado a gente ter chegado na reta final, olhando para uma questão de saldo e vendo que era uma dificuldade para nós como equipe também tirar um saldo devido à pontuação. Podia chegar à pontuação, mas o saldo era muito distante. Então o nosso pensamento foi muito pensando a longo prazo do campeonato e o próximo gol e continuar performando. Assim. Talvez daqui a um tempinho a gente consiga olhar para trás dessa maneira que tu falou e ter esse prazer de ter esse grande dia, desse grande jogo. Eu vou começar pela última, já que o Matheus respondeu um pouco. A gente não imaginava e não imagina nunca fazer um processo de goleada, né? Mais ainda num clássico. Os nossos últimos jogos com o Vasco, desde que a gente chegou, foram jogos difíceis, né? E a gente trabalhou dentro dessa dificuldade. Procurar repetir o que a gente fez nesses últimos jogos contra esses adversários em Libertadores e Copa do Brasil, e no Brasileiro também contra o Corinthians, mas o jogo se colocou dessa maneira, né? Então, analisando os números, a gente teve o mesmo número de finalização, ou um pouco menos no primeiro tempo, mesmo eles jogando com 11, em relação ao segundo tempo que eles jogaram com a menos. Então, a gente buscou, não parou de buscar esses gols, né? Trabalhando com essa qualidade. E o Arrascaeta é importante, porque é o jogador pensador da equipe. Nesse momento, dos últimos jogos, ele vinha num crescimento para buscar esse equilíbrio, para buscar esse nível de atuação que ele teve hoje. Uma pena que agora, nessa sequência, está fora, né? Então, que ele faça um grande trabalho na seleção e que na volta continue com esse crescimento e tendo atuações como ele teve hoje. Trabalho. Chegar quando a gente reapresentar, manter os pés no chão, da mesma maneira que quando a gente passou um momento difícil, a gente sabia que era o trabalho que ia tirar a gente daquela situação. Chegar na quinta-feira, reapresentar e continuar trabalhando e mostrando... A gente fala para os atletas, às vezes, tanto que vão começar quanto os que vão entrar, entra e faz o que tu fez no treino durante a semana. Faz o que vocês vêm fazendo durante a semana. Eu acho que o Luiz e o Wesley são um grande exemplo disso, que eles treinaram essa semana, eles treinaram pra caramba. Às vezes tu olha, tu fica com vontade de botar 20 jogadores em campo, só que não dá. Aí quando tu põe os caras que estão trabalhando, estão fazendo e dão a resposta, assim, é extremamente gratificante e esse é o caminho. É esse o caminho.
Carlinhos está num processo de recuperação física. Então, ele teve uma sequência, ele ficou doente, variou, não conseguiu fazer os trabalhos, então não é nem opção técnica, essa é uma opção mais de não ter recuperado, não estar apto 100% para o jogo. Então, foi mais nesse sentido, acho que ele não vem há uma semana já tentando se recuperar assim e sem conseguir fazer um trabalho sequencial no dia a dia, então aí é mais nesse sentido. E a gente espera já que na quinta-feira, na representação, ele já trabalhe com o grupo, né? E já esteja pronto à disposição para o jogo contra o Grêmio. Quanto à aceitação dele foi muito boa, o grupo costuma receber muito bem os atletas que chegam, né? E ele está muito feliz. Eu pedi para o Matheus responder, porque o Matheus trabalha muito com ele para questões de finalização, de movimentos ofensivos, né? E ele trabalhou bastante, precisava de um acréscimo físico, e agora vai estar com a gente a partir de quinta. E foi importante, hein? No primeiro jogo que a gente ganhou lá do Atlético Goianiense, foi muito por a gente ter tido 2 pivôs, e quando o Bruno Henrique sofre o pênalti, é porque o lateral tem que ficar pegando e cuidando do Bruno Henrique, não o zagueiro. Então ele já deu a resposta também, e a gente sabe que vai dar durante o campeonato. A gente reajustou alguns detalhes, e a gente às vezes não gosta de falar nesses detalhes que são importantes. Foi aquilo que a gente trabalhou como estratégia de construção, principalmente, né? O Vasco marcou muito bem, com as linhas bem próximas, tirando espaço, mas a gente foi encontrando esses espaços pelos ajustes que a gente fez nesse início. E aumentou um pouco a competitividade. O Vasco iniciou competindo muito forte e o Flamengo aumentou a sua competitividade. Então, esses 2 fatores fizeram com que a gente crescesse e ainda no primeiro tempo definisse um bom resultado. O Alan é um jogador com característica de muita agressividade, um jogador de muita intensidade no jogo, e fez uma sequência longa, né? Um pouco de resquício daquela parte que eu citei antes, de jogos num calendário congestionado que a gente teve. E a gente espera, vai ser avaliado com mais tranquilidade depois, a gente espera que ele consiga se recuperar e esteja à disposição para o Grêmio. Isso é um detalhe que o departamento médico pode falar melhor, mas o nosso desejo é que a gente consiga contar com todos esses jogadores. O Ayrton, né, que não estava, o Léo Pereira, que são, no momento, Carlinhos, Ayrton, Léo Pereira e agora o Alan, jogadores que a gente gostaria de já contar para o jogo contra o Grêmio. O Fábio fala muito, né? Não adianta, a gente quer que ninguém machuque, mas futebol, no nível que é hoje em dia, a intensidade vai acontecer. A gente vai ter que tentar fazer com que menos aconteça e lidar com isso, né? E questão do Gabi, cara, a gente acredita nele. A gente acredita no que ele pode entregar para a gente dentro de campo, e a gente quer ajudar ele a retomar ao que fez ele virar ídolo também da torcida do Flamengo. E isso é o nosso trabalho do dia a dia. Somos todos nós, né? Não é quando a gente fala um ou outro responsável, tanto bola parada, o setor defensivo, o setor ofensivo, são todas questões que a gente estuda e conversa junto para treinar, né? Mas eu vou dar mérito aos atletas ali, que eles viram. Nosso segundo gol também foi de bola parada, e a gente estava precisando fazer um golzinho de escanteio, de falta lateral, fazia um tempo que não saía já. O segundo gol foi um pouquinho mais treinado, mas o terceiro foi mérito deles, da observação dos espaços que tinha lá dentro e da conversa entre eles de mudar e encontrar a solução. Vou começar aqui, o Matheus completa. A nossa meta é equilibrar, a nossa meta é tomar poucos gols e manter uma condição de criar chances e ser mais efetivo. Então, a nossa alegria agora, a nossa satisfação é porque nos 2 últimos jogos, especificamente, a gente criou um número muito alto de finalizações precisas. Então, essa é a nossa busca. Pensar em fazer 6 gols, 5 gols, isso é normal, isso não é um fato normal, né? Então, a gente tem que ser efetivo, manter uma média de 2,5 gols por jogo, podendo aumentar essa média, né? Mas ser mais efetivo nas finalizações. E quanto à Libertadores, a gente não comentou nada, né? Terminou o jogo da Libertadores, a gente focou no jogo contra o Vasco, agora é 3 dias de descanso,
a gente já deixou algumas coisas encaminhadas para o retorno, né? E quando a gente retornar na quinta, a gente faz uma reunião para acertar mais detalhes desse período que a gente vai ter até o próximo jogo do Brasileiro, que é o Grêmio, no dia 13.